dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje daremos continuidade na leitura, exposição do livro de Lucas, hoje nos capítulos 4, 5 e 6, amém? Então, estaremos aí meditando nesses capítulos no dia de hoje, de acordo com o cronograma. Lucas 4, amados irmãos, aqui nós veremos que continua, a narrativa do Evangelho de Lucas, descrevendo eventos significativos no início do ministério de Jesus. Esse capítulo destaca a tentação de Jesus no deserto, o início de seu ministério de ensino e cura, e sua rejeição em sua cidade natal. Veremos no capítulo 4, do versículo de 1 a 13, a respeito da tentação no deserto, onde vemos que, após o seu batismo, Jesus então é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejua por 40 dias e é tentado pelo diabo. O diabo então apresenta 3 tentações a Jesus: transformar pedras em pão para saciar sua fome, adorar o diabo em troca de poder mundano e testar a proteção de Deus saltando de um alto pináculo. Em cada caso, amados irmãos, Jesus responde com citações das Escrituras e resiste às tentações. E aqui nós temos aí um grande aprendizado da parte de Cristo, que somente as Escrituras. Este episódio, amados irmãos, destaca a humanidade de Jesus e seu compromisso em cumprir a vontade de Deus, sem sucumbir aos fascínios do poder do mundo ou ao conforto pessoal. A sua confiança nas Escrituras como defesa contra a tentação, amados irmãos, demonstra a importância de conhecer e aplicar a palavra de Deus nas nossas batalhas espirituais. Amém? Versículo 14 a 30. Aqui nós veremos então a respeito do ministério de ensino e cura de Jesus. Jesus então retorna do deserto para a Galileia, aonde começa a ensinar nas sinagogas e a obter reconhecimento por sua sabedoria e poderes milagrosos. Em Nazaré, sua cidade natal, ele leu o rolo das Escrituras de Isaías na cidade, ou seja, na sinagoga, declarando que a Escritura se cumpriu nele. Ele é o ungido que traz as boas novas, libertação e cura. No entanto, o povo de Nazaré o rejeita. E Jesus salienta que os profetas são frequentemente rejeitados nas suas próprias cidades. Esta seção, amados irmãos, revela a missão de Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e seu papel como aquele que traz salvação e cura. Também prenuncia a tensão e a rejeição que Jesus enfrentará ao longo do seu ministério. Capítulo 4, entre os versículos 31 a 37, nós veremos aqui a respeito da demonstração de autoridade. Jesus, amados irmãos, demonstra sua autoridade expulsando um demônio de um homem possuído em Cafarnaum. Isto surpreende as pessoas e enfatiza o poder de Jesus sobre as forças espirituais das trevas. Sua autoridade, amados irmãos, não está apenas em suas palavras, mas também em suas ações. Esse episódio sublima a autoridade divina de Jesus sobre todos os domínios, incluindo o domínio espiritual, e também a sua capacidade de libertar as pessoas da escravidão. Capítulo 4, dos versículos 38 a 44, nós veremos a respeito da cura e também do ministério. O capítulo termina com relatos de Jesus curando vários indivíduos com diferentes doenças. Ele também continua a pregar
e a ensinar em toda a região. Seu ministério de cura demonstra sua compaixão por aqueles que estão sofrendo e seu desejo de trazer integridade aos indivíduos, tanto física quanto espiritualmente. Essas histórias, amados irmãos de cura, ilustram a missão de Jesus de restaurar e redimir, revelando a sua identidade como o grande médico que atende às necessidades físicas e espirituais. Em resumo, amados irmãos, Lucas capítulo 4 retrata os primeiros estágios do ministério público de Jesus. Ele destaca a sua vitória sobre a tentação, a proclamação de seu papel como cumprimento das Escrituras, sua autoridade sobre as forças espirituais e seu ministério de cura, movido pela compaixão. O capítulo, amados irmãos, dá o tom para a missão de redenção, ensino, cura e, em uma última análise, de confronto com os poderes das trevas. A narrativa da tentação de Nosso Senhor, amados irmãos, foi apresentada por Lucas e Mateus. Jesus, assim como Adão, foi experimentado nas 3 áreas do apetite físico, que nós temos, da ambição temporal e do alcance espiritual, para que fosse provado competente em sua missão. Onde o primeiro homem falhou, Cristo triunfou. Amém? Iniciamos então o capítulo 5 de Lucas, onde Lucas capítulo 5 continua, amados irmãos, a narrar o ministério de Jesus, mostrando sua autoridade, compaixão e poder transformador. Este capítulo contém vários eventos significativos, incluindo a pesca milagrosa, o chamado dos primeiros discípulos, a cura de um leproso e controvérsias contra líderes religiosos. Capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, nós veremos a respeito da captura milagrosa de peixes e o chamado dos discípulos. Jesus aqui ensina uma multidão à beira do mar da Galileia e depois pede a Simão, Pedro, que se lance nas profundezas e lance as redes por um tempo. Apesar da dúvida inicial de Simão, ele obedece e eles pescam uma quantidade enorme de peixes. Este acontecimento surpreende Simão, Tiago e João, que eram sócios no negócio da pesca. Jesus diz-lhe que a partir de agora serão pescadores de homens, indicando a sua nova missão de trazer as pessoas para o reino de Deus. Esse episódio, amados irmãos, sublinha a autoridade de Jesus sobre a natureza e a sua capacidade de transformar as vocações num propósito mais elevado. A resposta dos discípulos, amados irmãos, exemplifica a fé e a obediência exigidas para seguir Jesus. Capítulo 12 ao 16, veremos a respeito da cura de um leproso. Jesus, amados irmãos, encontra um homem com lepra e se aproxima dele em busca de cura. A lepra não era apenas uma doença física, mas também carregava uma estigma social e religioso. Jesus, irmãos, toca e cura o homem, rompendo barreiras culturais e religiosas. Jesus instrui o homem curado a apresentar-se aos sacerdotes como testemunho, seguindo o ritual prescrito para a purificação. Essa cura ilustra a compaixão de Jesus pelos marginalizados, a sua vontade de tocar os intocáveis e a sua autoridade para curar feridas físicas e sociais. Dos versículos 17 a 32, veremos aqui a respeito dos líderes religiosos, onde houve aí muita controvérsia e conflito também, incluindo irmãos fariseus e mestres da lei. Questionam, então, as ações de Jesus, tais como perdoar pecados e associar-se com cobradores de impostos e pecadores. Em resposta, Jesus lhe confronta a hipocrisia deles
e enfatiza sua missão de chamar os pecadores ao arrependimento. Ele usa a analogia de um médico que vem curar os doentes e não os saudáveis. Estas interações, irmãos, destacam tensão entre a mensagem de graça de Jesus e o legalismo dos líderes religiosos. Os ensinamentos de Jesus, desafiam a compreensão tradicional da justiça e enfatizam a necessidade de um arrependimento, irmãos, mas que ela seja um arrependimento genuíno, verdadeiro, aquele que realmente contrista, o coração contrito que toca o coração de Deus. Versículo 33 a 39, aqui veremos a respeito de parábolas e também do jejum. O capítulo termina, amados irmãos, com Jesus usando parábolas para ilustrar a novidade de seus ensinamentos e a incompatibilidade de sua mensagem com antigas práticas religiosas. Ele usa a analogia do vinho novo, necessitando de odres novos, para demonstrar que seus ensinamentos não podem ser confinados à estrutura religiosa existente. Essas parábolas, amados irmãos, enfatizam a natureza transformadora do ministério de Jesus e a necessidade de abertura à sua nova aliança. Amém? Dando continuidade, estaremos agora meditando e lendo, Lucas capítulo 6. E Lucas continua também a fornecer aí informações sobre os ensinamentos e ações de Jesus. Só que agora ele concentra-se nos princípios de ética, compaixão e discipulado. Este capítulo, amados irmãos, contém ensinamentos importantes, frequentemente associados ao Sermão da Planície, semelhante ao Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus. Versículos de 1 a 11, a gente estará vendo a respeito do sábado e também a cura. Jesus aqui, amados irmãos, e seus discípulos são criticados pelos fariseus por colherem e comerem grãos no sábado. Em resposta, Jesus cita o exemplo de Davi e seus companheiros comendo pão consagrado. Ele enfatiza que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mais tarde, Jesus cura um homem com uma mão atrofiada no sábado, gerando mais controvérsia entre os líderes religiosos. As ações de Jesus desafiam as suas interpretações rígidas da lei do sábado. Esses episódios, amados irmãos, destacam a autoridade de Jesus sobre as tradições religiosas e a sua ênfase no espírito da lei, em vez de nos seus aspectos legalistas, como fizeram. Ele afirma a importância da misericórdia e da compaixão sobre a estrita observância. Versículo 12 a 16 do capítulo 6 de Lucas, Jesus passa uma noite em oração, e é onde existe aquele momento onde ele faz a escolha dos 12 apóstolos, e depois a mão de selecionar esses 12 apóstolos, a quem ele também designa como apóstolos, este grupo desempenhará um papel crucial em seu ministério e na propagação do Evangelho. O número de 12 simboliza a continuidade com as 12 tribos de Israel. Este evento, amados irmãos, sublinha a seleção intencional de indivíduos que levarão adiante os ensinamentos e a missão de Jesus. Ele enfatiza a importância da intimidade relacional com Jesus por meio da oração. Amém? Capítulo 6, entre os versículos 17 a 49, esta parte do capítulo, amados irmãos, apresenta uma coleção de ensinamentos frequentemente comparados ao Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus. Jesus ensina ensinamentos sobre bênçãos e também sobre desgraças, amor pelos inimigos, não retaliação, generosidade, julgamento dos outros e a construção da vida sobre uma base sólida. Ele apela a uma mudança radical, amados irmãos, nas atitudes e comportamentos,
desafiando as normas e valores convencionais. Os ensinamentos do Sermão da Planície enfatizam a ética do reino de Deus: humildade, amor, misericórdia e compaixão. Eles desafiam as normas sociais e as tendências humanas, a vingança e também ao egocentrismo, que é o que mais predomina nos dias de hoje. Versículo 39 a 49, capítulo 6, veremos aqui a respeito das parábolas e sabedoria prática, aonde Jesus conclui o capítulo com parábolas e sabedorias práticas. Ele fala dos cegos guiando outros cegos, da importância dos bons frutos que refletem um bom coração e da necessidade de edificar sobre a rocha da obediência aos seus ensinamentos. Esses ensinamentos, amados irmãos, sublinham a importância do discernimento e da transformação genuína. As parábolas e os ensinamentos de sabedoria de Jesus orientam as pessoas a fazerem escolhas sábias, a discernirem os verdadeiros líderes e a construírem as suas vidas sobre um alicerce firme de fé e também obediência. Lucas capítulo 6 apresenta Jesus como um professor que desafia as normas convencionais, enfatiza a compaixão e a vida ética e estabelece os princípios do reino de Deus. Os ensinamentos deste capítulo apelam, amados irmãos, a uma profunda transformação de atitudes e comportamentos, enraizada no amor, na misericórdia e num discipulado genuíno. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Lucas, capítulos 4, 5 e 6. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação, que Deus, através do Teu Espírito Santo, tenha falado e dado um entendimento melhor aos irmãos. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso que é o Evangelho de Lucas. Um forte abraço e fiquem com Deus.